Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O senhor assinou a carta? Assinei porque recebi uma mensagem no WhatsApp do professor da USP, eu não sei se ele foi diretor da USP. Eu li o texto, achei o texto muito razoável, porque apenas ressalta em si a democracia e também avalia do sistema eletrônico de votação, que é um sistema, que é inexcedível em termos de preservação da vontade do eleitor. O senhor confia na urna? Totalmente. Olá, puxa a cadeira e vem conversar aqui com a gente no ar mais um podcast do Correio. E olha, hoje o nosso convidado é muito especial. Uma pessoa que esteve 31 anos no Supremo Tribunal Federal e agora, gente, ele está aposentado. Ministro Marco Aurélio Mello, é um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo ao podcast do Correio. Denise, a satisfação é toda minha e vou repetir o que eu sempre digo. E a prova está aqui, o comparecimento ao Correio Brasiliense. Aposentado, mas não inativo. Que bom, né? E aqui comigo hoje nessa entrevista, gente, Carlos Alexandre de Souza, que é o nosso editor de política do Correio Brasiliense. Bem-vindo, Carlos Alexandre. Muito bom receber você aqui, Calecha, né? Que é como a gente costuma chamar. Para quem não me conhece, aqui no Correio, me chamam de Calecha, mas evidentemente, o ministro pode me chamar como ele entender melhor. É um prazer recebê-lo aqui, falar mais uma vez com o senhor, ministro, e eu já vou começar fazendo uma pergunta. O que o senhor fez nesse ano, primeiro ano de aposentadoria, sem estar na inatividade? Eu garanto apenas que não sobrou tempo. Dia atrás de dia e uma atividade intensa. Não estou advogando, não vou digladiar com os advogados, não vou para cartório, não vou muito menos, tendo em conta a cadeira que eu ocupei no Supremo, tomar chá de cadeira de juiz de primeira instância. Acometido, certamente, juizite, porque não é o correto, Mas estou na área dos pareceres, E emitindo pareceres sem buscar a prata pela prata, já que me considero hoje um homem realizado. E o senhor atua pro bono ou tem aí uma cobrança nesses pareceres? Olha, trabalhar leite de pato não é fácil. Nem relógio trabalha de graça, né, ministro? A vida econômica é impiedosa. Você não dá um passo sem meter a mão no bolso, Por isso é que não cabe. E não cabe também proletarizar em si essa área dos pareceres, E pro bono, não sei, talvez para um parente eu fizesse, tendo em conta o vínculo sanguíneo. Agora, ministro, dá tempo, assim, de acompanhar, o senhor tem acompanhado mais a vida política do país, porque o senhor sempre foi um ministro ali muito, ligado e antenado à vida política do país. O Supremo ganhou ali um protagonismo muito grande nos últimos tempos. Como é que está esse acompanhamento agora? Que mudança o senhor vê ao longo de todo esse processo, 31 anos dentro do Supremo, ou seja, desde o governo Collor, que o senhor estava lá, Como é que o senhor vê essa mudança aí do país nesse período? Alternância democrática e republicana. Acompanho o dia a dia do país, recebo em casa o clipe, minha mulher lê os jornais no celular, Eu sou um troglodita em termos de internet, de celular. Mas tenho a assinatura de um jornal aqui de Brasília, que eu reputo um grande jornal, que é o Correio Brasiliense. Ah, bom. Sem propaganda alguma. E tem um clipe que é elaborado pelo Supremo. Outro dia, até mesmo em termos de colaboração, simples colaboração, porque agora eu não integro mais o Supremo, a ala dos efetivos, liguei para a secretária de comunicação que ele estaria o clipe muito fraco, não trazendo, como trazia anteriormente, as principais notícias,
Vocês mesmo, outro dia, escreveram, né? Quanto à violência, escrevem hoje novamente o editorial, e também tivemos o Cristóvão Buarque escrevendo sobre a escola pública, a educação, e o Fontoura, Jorge Fontoura, sobre essa questão da Ucrânia internacional, né? E nenhuma dessas notícias, nenhuma veio no clipe. Quer dizer, há algo errado. Está precisando, né, melhorar o clipping do Supremo, sim, então. Sem isso, dúvida, sem dúvida, porque fica mais fácil para os integrantes lerem o clipe com matérias selecionadas, mas bem selecionadas. Ou seja, tem que ter ali todas as notícias e os principais articulistas também, né? Também. A gente imagina. Sim. Agora, a toga faz falta, ministro? Não, a toga, a capa não faz falta. Eu estava muito assim, já pronto para sair em 2016 aos 70 anos. Mas veio a PEC da Bengala. E aí, até mesmo quando indagado por um setorista, jornalista setorista, se com a PEC da Bengala eu continuaria, eu respondi, desde que eu não precise de uma bengala. Pois é, já teve gente que quis mudar, né, essa PEC, voltar aos 70 anos, né? Lá no Congresso chegou a ter ali uma discussão sobre isso, mas a proposta não avançou. O senhor acha que 75 está de bom tamanho ou, dada acho porque como as pessoas estão vivendo mais, poderia ser mais também? Em termos de vida útil, nós tivemos avanços. E o Supremo, por exemplo, o nosso Supremo foi criado à imagem da Suprema Corte americana, tendo em conta os trabalhos desenvolvidos por Rui Barbosa. E lá na Suprema Corte não há limite de idade. Eu me considerei um melhor juiz nos últimos anos de judicatura do que eu fui antes, porque o aperfeiçoamento é infindável. Então, em relação principalmente às cortes superiores e ao Supremo, eu sou favorável, né, à vitaliciedade. Mas a vitaliciedade no Brasil, eu era vitalício, é mitigada, não é enquanto viver, né? Mas até os 75 anos, né? E há coisas incompreensíveis. Eu, por exemplo, eu hoje não recolho por uma situação de saúde que eu tive, eu estou isento. Mas o mais interessante é que nós tivemos em atividade um abono que cobria parte da Previdência Social, mas aposentado, né, o servidor contribuía, o juiz contribuía. Quando eu indaguei, contribuir para quê? Para uma aposentadoria anual, nós não precisamos. Agora, ministro, o senhor disse que ainda acompanha com bastante atenção os acontecimentos na política, nas eleições, e que naturalmente envolve o Supremo também. Hoje é um dia importante para a democracia brasileira. Há diversas manifestações em Brasília, em São Paulo, em todas as cidades brasileiras, relativas à democracia brasileira. Como é que o senhor está observando esses movimentos? Preocupa? O que o senhor está enxergando em relação aos protestos e aos manifestos que estão sendo divulgados? De início, as manifestações visaram escancarar a quadra vivenciada, que é uma quadra que deve ser democrática por excelência e que o Estado Democrático de Direito veio para ficar. Esse foi o objetivo. Mas, posteriormente, eu vi que deram uma conotação a essas manifestações política, o que não é bom. A propaganda eleitoral ainda vai começar no dia 16 de agosto. O senhor propaganda antecipada. O senhor assinou a carta? Assinei porque recebi uma mensagem no WhatsApp. Vejam que eu lido também um pouco com o celular. O WhatsApp eu aciono. Não é tão Recebi troglodita uma mensagem assim, né? do professor da USP, eu não sei se ele continua. Foi diretor da USP e é professor, se ele já está aposentado, Floriano. E me mandou o texto, eu li o texto, achei o texto muito razoável, porque apenas ressalta em si a democracia e também avalia do sistema eletrônico de votação, que é um sistema, né, que é inexcedível em termos de preservação da vontade do eleitor. O senhor confia na urna?
Totalmente. Eu não fui o idealizador da urna eletrônica. Vou dar o crédito a quem merece esse crédito, ministro Carlos Veloso, meu antecessor. Mas eu presidi, em 1996, as primeiras eleições informatizadas, quando era uma incógnita o resultado do sistema. E de 1996 para cá, nós não tivemos uma impugnação minimamente séria, acolhível. Não houve. O que ocorria na época da cédula, em que se adulterava a cédula, depois direto, de depositada, se substituía a cédula, A bico de pena, se cantava o voto de forma errônea, se anotava com distorções. Eu auxiliei um juiz primo, que era juiz de uma zona, no bom sentido, eleitoral no Rio, né? E as impugnações eram sucessivas. Hoje em dia, não. E, de qualquer forma, nós temos o acompanhamento nas sessões eleitorais pelos fiscais dos partidos políticos. Agora, o que eu posso afiançar, porque estive no Tribunal Superior Eleitoral 4 vezes, 3 vezes fui presidente, né, é que o sistema é seguríssimo e nós não podemos desacreditá-lo. Aí, de certa forma, eu penso que é um ato falho do presidente tentar desmerecer o sistema da urna eletrônica. Por quê? Qual foi o sistema mediante o qual ele logrou a eleição? Da urna eletrônica. Exatamente. Quer dizer, ele está onde está graças à urna eletrônica, né? Graças à urna eletrônica. E, lastimavelmente, quando ele critica e coloca em dúvida a lisura do sistema, ele, de certa forma, dá o exemplo. Agora, voltando à carta, ministro, o senhor se arrependeu, então, de assinar? Olha, se arrependimento matasse, vocês talvez tivessem ido à missa de 7º dia. A partir do momento em que deram à carta uma conotação política, inclusive com a subscrição de candidatos, até presidenciáveis, né, eu me arrependi de ter assinado essa carta. Pensei que fosse algo elaborado apenas para apresentação por pessoas da área do direito. Pessoas, portanto, que não teriam engajamento político em si. Passou a ser partidária, né? Passou a ser partidária, deixou de ser institucional. Agora, como é que o senhor está vendo essa quadra que estamos vivendo aí, como o senhor mesmo disse? Há algum risco à democracia? Não? O senhor já passou por um momento tão perigoso, se é que é um momento perigoso, né? Olha, eu sou por educação um homem otimista, né? Meu pai era otimista, em casa eu sempre fui otimista, na vida pública também. Eu não vejo como, né, se ter aí o agasalho de eu diria, pseudo-saudosismo. Nós tivemos um período de exceção com os governos militares e houve a flexibilização a partir do governo do presidente Figueiredo e graças a um cérebro que foi Golbery Couto e Silva, né? A flexibilização progressiva, como ele preconizou ainda no governo Geisel, né? E a democracia com a Constituição Federal, que Ulisses Guimarães apontou como Constituição cidadã, ela veio para ficar. Não há espaço para retrocesso. Agora, como é que o senhor vê, todos esses 31 anos aí, né? 32 agora, que já tem um ano aí que o senhor está sem a toga. Como é que o senhor vê, qual foi o momento mais tenso que o senhor passou nesse período? Não houve momento em si tenso, né? Sempre atuei com absoluta espontaneidade, sem me preocupar em si com os casos que seriam julgados. Eu só tinha acesso aos elementos do caso no dia da sessão. O relator, claro, aí tinha que acompanhar o processo e confeccionar o relatório e meu voto, né, que serviria para mostrar as balizas do processo. No Supremo, por exemplo, eu me recusei desde cedo a receber o voto quanto a um caso que ainda seria apregoado e é proporcional ao meu voto. Por quê? Queria ouvir os senhores advogados, queria ouvir o relator, queria ouvir o Ministério Público e queria ouvir também os colegas que votavam antes de mim.
Aliás, eu fiz uma proposta ao Supremo e não foi acolhida. Qual foi a proposta? Os tribunais, em geral, votam a seguir o relator ou aquele que é mais antigo relativamente a ele. No Supremo, não. Vota o relator, pode ser o decano, e se começa a votação pelo mais novo. O mais novo é como queira, eu dizia isso, bucha de canhão. Mas não aceitaram essa sua proposta? Não, a proposta ficou e foi rejeitada. Teve o meu voto, claro, que se eu fiz a proposta, mas foi rejeitado e resolveram observar. Por que isso de começar pelo mais novo, ministro? Porque de onde vem essa tradição? Que é uma premissa falsa, porque quem chega ao Supremo já chega com um currículo. É que o mais novo, não tendo ouvido os mais novos, voto dos mais antigos, votariam de forma mais espreendida, mais espontânea, né? Com maior autenticidade. Não é bem assim. No Supremo, no colegiado, eu sempre imaginei assim, ninguém faz a cabeça, quem quer que seja. Ou convence mediante ideias, a discussão travada na bancada, ou então não convence. Qual foi o julgamento que mais lhe marcou, ministro? Teria algum que o senhor lembre? Em geral, os julgamentos que atraíram maior atenção, teve o julgamento do Mensalão, né? E Lava Jato nós não chegamos, né? A não ser quanto aqueles que detinham prerrogativa de foro, e o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro, grande juiz, foi relator, nós não chegamos, né, a exercer crivo como órgão revisor. Houve, por exemplo, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a condenação pela primeira instância de Curitiba, a 13ª, e não atuou no caso o juiz Sérgio Moro, foi a substituta do juiz Sérgio Moro. Houve recurso para o Regional Federal, recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que já não foi admitido, né? E transitou em julgado as decisões, 4 decisões condenatórias nos processos. Mas, de repente, como nada no Brasil é definitivo, se deu o dito pelo não dito e se voltou a estaca zero, e o presidente, ele desconhece que houve apenas a declaração de nulidade dos processos crimes para iniciarem da estaca zero e sai proclamando que foi absolvido pelo Supremo. Pois é, o que houve que o Supremo, de repente, mudou tanto a sua decisão em relação ao ex-presidente Lula? Porque os fatos eram os mesmos, né? E houve uma decisão lá atrás e depois houve outra. A que o senhor atribui? Olha, vou falar como leigo, eu não coloquei os colegas no divã para saber qual teria sido a motivação. Mas ressuscitaram politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ressuscitaram em um contexto em que se teria a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Uma atuação que gera atritos, né, e que surpreende os brasileiros em geral. Mas é o estilo do presidente. Ele assim foi eleito. E se governa o país, evidentemente, com o apoio do Congresso Nacional. Agora, o senhor votaria nessa eleição, o senhor acha que o ex-presidente Lula deveria mesmo estar concorrendo? O senhor acha que foi correta a decisão do Supremo? Houve, inclusive, a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, que o senhor votou contra. 210 milhões de almas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente e realizou muita coisa no Brasil durante 8 anos. E, posteriormente, deu as cartas durante os 6 anos da presidente Dilma. Será que não temos, no contexto político, candidatos outros? Agora, o que eu vejo é que, com a polarização, o ex-presidente contra o presidente atual, nós praticamente inviabilizamos o surgimento de um terceiro nome. A polarização não é boa. Eu sou favorável à abertura do leque para que os eleitores escolham
aquele candidato que se apresente a ele, eleitor, como o melhor candidato. Agora, ministro, o senhor comentou da polarização e o senhor comentou do presidente Bolsonaro, que ele tem legitimidade na medida em que ele foi eleito democraticamente. Agora, isso inclui o presidente Bolsonaro. O senhor tem um ditado popular que diz que decisão de juiz não se discute, cumpre-se. E o Supremo, e não é de hoje, tem sido fortemente atacado, não só pelo presidente Bolsonaro, mas por todos os vários apoiadores deles. Como é que o senhor tem observado esses ataques ao Supremo, inclusive muitas vezes até a pessoa que integra o tribunal? Os ataques são negativos, sob todos os ângulos. E acabaram gerando um antagonismo muito grande, com resposta, inclusive, de integrantes do judiciário. Respostas que acabam gerando antagonismo maior. Nós precisamos pensar que os homens, eles ocupam as cadeiras, mas eles são passageiros. As instituições são perenes. Nós não podemos colocar em dúvida a instituição pátria, que é o Supremo. Última trincheira da cidadania, porque depois que o Supremo decide, não se tem a quem recorrer. É muito ruim aquele que deve dar o exemplo, nós aprendemos em nossos lares que o exemplo vem de cima, né? Aquele que devia dar o exemplo, criticar. E criticar, inclusive, partido para o campo pessoal, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Pois é péssimo. Houve ameaças, né, ministro, a ministro Supremo, né, por parte de apoiadores do presidente. Exato, porque nós vivenciamos um período difícil, né, de intolerância, não vinga a temperança, a compreensão. E aqueles que são apaixonados, bolsonaristas, portanto apaixonados, eles se sentem estimulados a atacarem em si o Supremo como instituição, né? Mas não é bom, não se avança culturalmente assim. Inclusive, há movimentos não só por parte de Bolsonaro e seus seguidores, mas também no Congresso, né? O senhor viu esse movimento no Congresso para criar-se um instituto revisor das decisões do Supremo. O Congresso só acataria as decisões se fosse submetido ao crivo dos parlamentares, né? Aí acabaria realmente o que se tem na Constituição Federal quanto à independência dos poderes e a harmonia. Se nós formos à Constituição Federal, vamos ver que ela se refere aos poderes na seguinte ordem: legislativo, criando a norma que deve ser aplicada, deve ser observada na nossa vida em sociedade, o executivo executando as normas e o judiciário tendo a última palavra sobre direito positivo aprovado pelos nossos representantes, deputados federais e senadores. Agora, ministro, outro dia eu estava conversando com um empresário, o senhor tocou nesse assunto aí de dependência e harmonia entre os poderes. Eu conversava com o empresário, ele me fez uma pergunta que eu fiquei assim, ele perguntou para mim, vem cá, quem é que manda no Brasil? É o executivo, é o legislativo ou é o judiciário? Aí eu lhe repito essa pergunta, porque eu fiquei na dúvida. Confesso ao senhor que eu fiquei na dúvida. Eu não soube responder, porque eu falei, bom, o legislativo agora está mandando no orçamento, né? Mas todo mundo recorre ao judiciário e o judiciário acaba se envolvendo em tudo, né? O executivo está ali meio como o patinho feio nessa história. Quem manda no Brasil? A judicialização, né? É um problema seríssimo, porque muitas questões que deviam ser solucionadas no Legislativo, muitas questões que deviam ser solucionadas a partir do entendimento desagam no Supremo. Nós temos um sistema que eu reputo, e vou utilizar um jargão jurídico, de freios e contrapesos. Então, os poderes, eles se autolimitam mutuamente. Daí a Constituição preconizar a harmonia entre eles. E cada qual deve atuar em sua área. Jamais o protocolo, por exemplo, do judiciário será fechado, porque aquele que se sinta
prejudicado por um ato, por um fato, ele tem o direito recorrer, inerente à cidadania de ingressar em juízo e buscar o pronunciamento de um órgão equidistante, um órgão que não está engajado em qualquer política, muito menos governamental, e deve ter em vista apenas a política institucional, cumprindo a missão reservada na lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Ministro, voltando ao início da nossa conversa, quando o senhor estava comentando sobre seu primeiro ano, que o senhor não ficou parado, não houve tempo, eu queria saber o que o senhor fez que o senhor não teve tempo de fazer nos 31 anos do Supremo por conta dos compromissos e que agora, alguma atividade, algum livro que o senhor está escrevendo, alguma viagem, leitura, o que o senhor fez? Olha, é interessante. Claro que eu tenho tempo para as minhas leituras, tenho tempo para cuidar das minhas coisas, tenho tempo para contactar com a natureza, porque eu cheguei em Brasília muito cedo, pude comprar um terreno que hoje eu não pensaria em comprar sequer, né? E passei a ver meus filmes, minhas séries, né? E a conviver mais com a família. Houve uma época que éramos nós dois, né? A juiz, eu e a minha mulher, né? Em que vivíamos apenas para prestar jurisdição, para apreciar os processos. Lembro-me bem que numa época em que morava ainda em apartamento, estava na Justiça do Trabalho, a minha mulher saía com as crianças pequenas para eu poder trabalhar, porque eu sempre fui um juiz antiga. Naquela época não se tinha internet como se tem hoje. Aliás, eu sou um troglodita em termos de jurisdição virtual, né? E ela saía com as crianças para eu poder examinar os processos. E eu adotei desde cedo um sistema muito ágil, porque eu não digitava votos. Eu simplesmente gravava os votos e tinha no gabinete a mulher que mais me ouvia, que era uma secretária que degravava as fitas. Nossa. E hoje? Então, hoje o senhor está se dedicando a quê? Hoje me dedico à própria casa, ao lar, à convivência com os familiares, né? Tenho um apartamento no Rio de Janeiro, mas tenho ido muito pouco ao Rio de Janeiro, né? E não me sobra tempo. De tédio eu não morrerei, com toda certeza. Agora que o senhor falou em série, o que o senhor está assistindo? Eu lembro que uma vez o senhor me disse, numa entrevista até para mim, para Ana do B, que está sentada ali super concentrada, o senhor disse para gente, inclusive a Ana Maria Campos também participou dessa entrevista, que um juiz precisava ler romances e assistir também, né, filmes, enfim, sair um pouco dessa coisa ali do dia a dia, dos processos, para ter uma formação humanística. Como é que é essa formação humanística? O que o senhor sugere? Que conselho o senhor daria hoje para um juiz que está começando e que precisa aí ter essa formação, mas num mundo que está tão violento, né, tão dividido, né, as pessoas estão tão intolerantes? Por que o juiz tem que ter uma formação assim? Como é que ele faz essa formação? Ele faz, como eu disse a você, né, visitando clássicos. E nos clássicos nós temos conflitos de interesse. E é inerente ao homem que mantém contato com esses conflitos adotar uma posição sobre eles. Com isso, ele aguça a sensibilidade. Se você me perguntar da importância da formação humanística, eu digo que é mais importante do que a formação jurídica. Por quê? Porque o direito rege a vida em sociedade. Nós não damos um passo sem estarmos submetidos a uma regra jurídica. As leis são feitas para os homens, não os homens para as leis. E a lei, evidentemente, ela sugere interpretação. E essa interpretação depende muito da formação humanística daquele que a implementa. Pois é, ministro. Agora, que conselho o senhor daria? Qual livro que um juiz está começando tem que ler, leitura obrigatória? Fora, obviamente, dos manuais, códigos, né? Fora dos manuais de direito. As obras, como eu disse, são as obras clássicas, né? Leia Machado de Assis, leia outras obras modernas, mas se mantenha atualizado
quanto ao que ocorre no dia a dia. É muito importante o juiz ter sempre, como eu falei, um romance aberto, né? E eu cheguei a uma época em que eu anotava em uma agenda, né, os livros que lia e o tempo. Eu anoto na última folha. Eu tinha mania de ler o livro, sempre mesmo romance, com a régua e a esferográfica vermelha. Eu parei de fazer isso porque a minha mulher reclamava muito. Porque o livro estava todo marcado. Todo marcado. Agora eu utilizo o lápis, mas isso é muito importante. Utilizo o lápis sublinhando, pensando em reler aqueles trechos posteriormente, mas não há tempo para isso, porque nós só temos 24 horas por dia. É verdade. Agora, uma característica muito peculiar sua, ministro, e que ficou marcada em vários momentos do Supremo, é o seu humor, né? O senhor tem um humor peculiar e muito refinado. O senhor acha que está faltando humor hoje no Brasil? O humor é básico, porque o humor rima com amor. E sem amor nós não convivemos. Nós não convivemos, pelo menos, em paz. Eu fiquei 31 anos no Supremo e sempre entrei com uma fisionomia e saí com a mesma fisionomia. Discuti de forma acalorada. Eu era, na bancada, um espírito, sempre fui um espírito irrequieto. Quando se imaginava que a votação ia passar batida, eu levantava o dedo para mostrar um outro enfoque sobre o conflito de interesse. Eu estou lembrado que uma vez no Tribunal Superior do Trabalho, na época dos classistas, um deles perguntou a um colega, um grande colega, o ministro Guimarães Falcão, né, se ele estava prestando atenção numa certa matéria que estava em julgamento. E ele vinha trabalhando na bancada. Ele disse, eu não estou não, mas fica tranquilo, porque o Marco Aurélio está. Mas isso é inerente à pessoa. Eu não fazia isso para sobressair, ao contrário. Quantas e quantas vezes eu fiquei vencido de forma isolada e os colegas, inclusive, em certo momento, partiam para discutir o meu voto, de eu chegar ao ponto de dizer ao presidente, meu voto não está em votação, não está em julgamento. A única coisa que eu faço questão que Vossa Excelência consigne é como eu votei. Agora, se vou formar na corrente majoritária ou na minoritária, isso aí é um resultado. E tem um outro aspecto importante, né, ministro? O senhor passou por isso várias vezes, o senhor pode comentar que o seu voto discordante, digamos assim, ele lembra sempre de que a unanimidade é perigosa, muitas vezes, né? Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, né? Agora... E o que é o colegiado? Exato. O colegiado é um somatório de forças distintas, por isso é colegiado. Qual é a tendência quando, por exemplo, se recebe um voto de uma matéria que ainda vai ser julgada, de um processo que não houve ainda a sustentação da tribuna, um voto pronto? A tendência é a acomodação. A lei do menor esforço, adotar-se esse voto. Isso não é bom em termos de colegiado. Os integrantes do colegiado devem estar soltos na bancada na bancada, segundo a formação técnica, segundo a formação humanística possuída, terem uma ideia da solução mais justa para o caso concreto. E muitas vezes o mais importante é o próprio debate em si, porque são as ideias que serão colocadas ali, serão examinadas, e daí se chega a um entendimento ou uma votação. Eu sempre no colegiado estive pronto a dar a mão ao palmatório, tão logo convencido de assistir maior razão a uma tese inicialmente rechaçada. E fiz isso várias vezes, sem diminuir o meu perfil de julgador, ao contrário, crescendo, que é um ponto também interessante na sua carreira, né, ministro? Porque além dos 31 anos no Supremo, tem mais de 40 em colegiados, não é isso? Comecei muito 42, cedo. né? Comecei muito cedo como procurador do trabalho, né? E isso em 1975. Em 1978 cheguei ao TRT da primeira região, mas não em vaga destinada ao Ministério Público, mas aos advogados. Eu advogava no cível,
tinha inscrição na seccional da Ordem, que reativei agora com o mesmo número, 21.631, né? Preenchi vaga de advogado e fiquei também no tribunal poucos anos. Uma carreira meteórica, inexplicável, né? Porque fui deslocado para Brasília com a idade mínima de 35 anos para assumir uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho. E por isso eu perfis esse total que é difícil alguém alcançar, principalmente em colegiado julgador. Não é percorrendo as diversas instâncias, começando na primeira instância. Esse total de 42 anos em colegiado julgador. Agora, sempre atuei com muito desassombro, com muita pureza d'alma. Posso ter errado? Posso, porque a justiça é obra do homem, é passível de falha, mas não de forma direcionada. É quando eu digo que processo para mim não tem capa. Pois é, agora muita gente ali colocou o apelido no senhor no Supremo ali de ministro do voto vencido. Como é que o senhor via isso ali no colegiado? Eu jamais disputei qualquer coisa no colegiado, muito menos a supremacia, né, em termos de inteligência, em termos de ideias. Mas se nós fizermos uma pesquisa, há N casos em que o voto isolado do passado se tornou majoritário posteriormente. O importante é a pessoa se manifestar acreditando no que está versando. Isso é que é importantíssimo. E o senhor ainda tem contato com os ministros Supremos? Ainda tem aqueles encontros sociais com os seus antigos colegas ali? O senhor tem se reunido com eles, não? Interessante, Denise. Uma vez um colega, se não me falha a memória, o ministro Pertence, disse que nós seríamos 11 ilhas, né, no Supremo. Mas tem pontes, né, entre essas ilhas, né? Nós nunca nos frequentamos assim mutuamente, a não ser em recepções. Nem uma violada, assim, pá, um churrasco ali no final de semana, uma conversinha. Não. Porque tem uns ali que gostam, né, desses eventos sociais. Realmente no VaptVupt, naquela correria, com uma carga de processo imaginável, né, não havia tempo. O senhor tem planos, ministro, para um projeto que o senhor, por conta dos seus compromissos, da sua carreira como magistrado, o senhor sempre foi ficando para depois e que agora o senhor está vendo que tem uma oportunidade, por exemplo, não sei, literatura, pintura, artes plásticas, algum hobby que o senhor tinha que o senhor pretende retomar agora? Gastronomia. Depois de 55 anos no serviço público, né? E com serviços prestados, eu me sinto um cidadão assim super realizado. Não tenho planos maiores. Eu presido no Uniceub o Instituto Uniceub de Cidadania. Talvez implementar um pouco mais esse instituto. Agora mesmo, o meu condutor, que tem uma filha estudando no Uniceub, estava dizendo que estão aguardando uma palestra minha. E eu irei com a maior satisfação. Agora, voltando ao campo futebolístico. Pronto. Né? Eu sou casado, daí o meu perfil republicano democrático com uma pó de arroz. Né? Mas o pior não é isso, é que tem os filhos, 4 filhos seguiram o time do pai, flamenguistas. Mas a minha filha me deu 3 netas. E aí eu perguntei, a mais novinha, quando ela tinha 3 ou 4 anos, qual era o time dela. E ela me respondeu que era Váco. Eu tenho um genro, que é um verdadeiro filho, mas só tem um defeito, é vascaíno. Meu Deus. Mas aí fica difícil, né, ministro? Mas não tem briga, está causando tanta briga o futebol como a política. Porque a gente está com um clima de fla-flu grande na política, né? O senhor acha que está pior do que o futebol, a política hoje, nas brigas familiares? Está porque cada qual tem o seu estilo. E o estilo do presidente é esse. Parece que ele busca como quer crises, inclusive versando o que não deveria versar como presidente da República. Mas ele foi eleito, né? O Carlos Alexandre disse inicialmente, né? Com cerca de 45 milhões de votos, e é o presidente de todos nós. E precisamos observar as regras do jogo, que
ele chegue ao término do mandato, se apresente, e eu vi hoje que está como relator do pedido de registro dele o próprio ministro Alexandre de Moraes, que ironia, né? Exato. Por sorteio, né? Que ele chegue ao término do mandato, né? Tendo em conta bons serviços prestados, em que pese esse arroubo de retórica que nós conhecemos. Nessa polarização, o senhor vota em quem? Eu voto em quem? Eu não sou afeito a polarizações, né? Eu voto no terceiro colocado, seja a Simone, e eu não sei por que não emplaca a candidatura dela, já que vocês do gênero feminino formam a maioria dos eleitores no Brasil, né? Eu voto terceiro colocado, seja ela ou seja o Ciro Gomes. E eu estou curioso para perceber a propaganda eleitoral agora, a partir do dia 16, quanto à metralhadora giratória que vai ser o Ciro Gomes. Nossa. É só isso que tem a ver. Algumas pessoas acham que parte dessa polarização que já está no Brasil já há alguns anos, né? Isso não começou com o Bolsonaro. Ela tem, de certa forma, alguma relação com o futebol também, né? Quer dizer, o futebol tem, na cultura brasileira, essa coisa de, olha, meu time, você é meu adversário, aqui é Fla, ou você é Fluminense e tudo mais, e que isso acaba prejudicando, porque a política não é feita de entendimentos, é a partir de consensos que você chega à política. O senhor vê alguma relação entre isso? Não vejo relação. Eu acho que o que está faltando é sentar, não na mesa como se vem sentando, mas sentar à mesa e aí conversar e buscar um entendimento. Isso é o desejável, que deveria ser o objetivo de todos os políticos em geral. Ou seja, tem que voltar ao diálogo, né, ministro? O diálogo é muito importante. Você pode não concordar com certas ideias são combatidas com outras ideias, né? É o problema da fake news. Qual é a forma de combater esse fake news? Principalmente hoje, com esses veículos de comunicação que nós temos na internet. É o combate mediante a verdade. Não há campo para censura prévia. Agora tem esse inquérito, né, no Supremo, em relação às fake news. Como é que o senhor vê? É um problema sério, né? Eu disse que se mostrava um inquérito natimorto. Por que eu falei isso? E lembro-me que eu estava na casa de um colega em uma recepção quando chegou o presidente à época e disse que tinha adotado uma postura de força para combater o que vinha ocorrendo. E que essa postura de força seria a instauração de um inquérito pelo próprio Supremo, no caso vítima. A vítima não instaura inquérito. O inquérito é instaurado ou por provocação da polícia ou por requerimento do Ministério Público. Jamais de ofício por um órgão judicante. O órgão judicante só atua mediante provocação. Mas foi instaurado o inquérito. E o presidente, ao invés de levá-lo à distribuição, ele designou relator o ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei mesmo a dizer que se ele me designasse, eu não aceitaria essa relatoria. Agora, esse inquérito já está tramitando praticamente há 3 anos. Qual vai ser o desfecho dele? Prateleira? Porque eu não acredito que o Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação pública incondicionada, apresentará uma denúncia nesse inquérito. Então, como o senhor está avaliando, quer dizer, é um inquérito natimorto e que, na verdade, está causando mais problemas do que soluções. Né? Do que soluções. E veja... Ampliando a atenção, né, no caso. É o inquérito, como eu falei, do fim do mundo. Nele tudo cabe. E tudo é remetido para o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes. Né? Isso não é bom. Não é bom em termos de judiciário, do funcionamento do judiciário e o que se aguarda do judiciário. Não vejo desfecho para esse inquérito. E acabou também sendo elastecido
para se alcançar com atos de constrição, atos, por exemplo, relativos a depoimentos, atos relativos à busca e apreensões, pessoas que não têm a prerrogativa de serem julgadas pelo Supremo. O princípio do juiz natural, que cada qual deve ser julgado pelo juiz adequado, né? Ele vai embora. Ministro, nosso tempo está acabando, mas uma última pergunta. O senhor falou que o senhor votaria ou em Simone Tebet ou em Ciro Gomes. Mas quem estiver em terceiro lugar. Indo Bolsonaro e Lula ali como finalistas num segundo turno, o senhor ficaria com quem? Bolsonaro e Lula, eu penso que o ex-presidente foi presidente durante 8 anos, ele deu as cartas durante mais 6 anos com a presidente Dilma e que já prestou relevantes serviços ao país. Eu votaria no Bolsonaro, mas vamos aguardar para ver se será isso mesmo que teremos em termos de segundo turno. Agora, no primeiro turno, votarei quem estiver em terceiro lugar. Ok, ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do Correio. Já fica o convite para o senhor voltar. Para o próximo. Uma satisfação enorme. Precisamos realmente abordar esses temas, que não são temas delicados, são temas corriqueiros, né? E partirmos da premissa de que o presidente atual foi eleito de forma legítima, ou seja, pelo sistema da urna eletrônica que preservou a vontade dos eleitores. E seu livro sai quando? Não penso em escrever. Se eu reunisse o que eu já escrevi em termos de votos, eu teria... Dava uma biblioteca. Dava uma biblioteca. Pois é, não. Eu aguardo continuar com boa vista para ler e eu gosto de sentir, por exemplo, o jornal, o Correio Brasiliense, que eu tenho assinatura, né? E gosto também de ver o noticiário na televisão e acompanhar o dia a dia do país. Ok, ministro, muito obrigado. Obrigada, Kalecha. E para você... Alexandre, uma satisfação enorme. E para você que esteve aqui com a gente, até a próxima.